Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Chegamos ao PL-MMA de número 5 e estamos dando prosseguimento à nossa leitura do livro primeiro das Meditações de Marco Aurélio. Chegamos à entrada de número 16, ou capítulo de mesmo número, em que Marco Aurélio, fazendo esses exercícios de reconhecimento ou gratidão, dirá aquilo que ele recebeu ou aprendeu de seu pai adotivo Antonino Pio. O que nós observamos nesta longa prestação de contas, a mais extensa do livro primeiro, é que Marco Aurélio vai ver no seu pai adotivo, o imperador de Roma entre 138 e 161, alguém capaz de lhe dar lições tão válidas, se não ainda mais válidas, quanto aquelas que ele recebera dos seus mestres. Então o que nós veremos em Marco Aurélio é um interesse por características, por comportamentos, por exemplos que se assemelham àqueles que ele já tinha notado nos seus mestres nas entradas anteriores. E uma das coisas mais importantes para ele é esta mistura de energia, vigor e uma certa docilidade. Ele diz isso muitos dos seus mestres, esse é um traço que lhe chamava muito a atenção e que ele procurou imitar e, segundo os historiadores que fizeram a cobertura, digamos assim, do seu reinado, conseguiu. E ele nota isso em Antonino Pio e traz isso para o primeiro plano como coisas que ele acabou aprendendo do seu pai adotivo. Ele usa de fato o termo pai, né? Ao passo que, lá na entrada 2, ele diz aquele que me deu a vida, algo assim. Como se trata de uma prestação de contas mais longa, não farei muitas observações a respeito dos termos gregos, porque isso nos tomaria tempo demais, o vídeo acabaria excedendo os 20 minutos, e aí a coisa se torna chata, ninguém vê. Então vejamos o que Marco Aurélio diz a respeito do seu pai, o que ele aprendeu com seu pai, quais foram as lições dadas por seu pai, quais os exemplos que vêm daí. A meu pai, isto é, a Antonino Pio, a seu pai adotivo. Bondade e inabalável perseverança nas coisas que resolvia depois de madura reflexão. O primeiro termo que aparece aqui em grego, e é o único que eu vou comentar, é hemeros, né? Que está ligado a, digamos assim, domar alguma coisa, domar a si próprio, domar animais e por aí vai. Isso é traduzido como bondade aqui por Dona Virgínia de Castro, como placidez por Jaime Bruna e como mansuetude por Seabra. Mas a ideia é justamente de uma pacatez, de uma docilidade, de uma suavidade que se aliam, né, à inabalável perseverança nas coisas que resolvia depois de madura reflexão. Então alguém que pensava antes de agir, o que é muito importante em se tratando de um imperador de Roma. Ensinou-me a desprezar a glória vã, fonte de honrarias, a amar o trabalho e a assiduidade, a escutar os que podem dizer coisas úteis para a sociedade e a tratar cada um conforme os seus merecimentos. Tratar cada um conforme os merecimentos é uma das atribuições da virtude conhecida como justiça, né? Dar a cada um aquilo que merece. Então nós vemos aqui a moderação e a justiça muito fortemente ressaltadas no retrato que Marco Aurélio faz de Antonino Pio. E de acordo com certos historiadores, de fato era algo que se nota ali, né, nesse reinado. De fato, Antonino Pio parece caracterizado por esses traços que aqui são trazidos à memória de Marco Aurélio. Também me ensinou a renúncia ao amor pelos adolescentes e o sentimento da igualdade humana. Falando aí do amor pelos adolescentes, o amor dórico, o amor de que Adriano foi um entusiasta, né? Era claro que aquilo que aconteceu no reinado de Adriano não agradava a todos. E Antonino Pio era um homem mais contido, menos licencioso, digamos assim, e passou essas lições para Marco Aurélio.
Dava aos seus amigos inteira liberdade, não os obrigando a acompanhá-lo durante as refeições ou viagens, e acolhia sempre bem aqueles que o tinham deixado para tratar de qualquer negócio. O imperador poderia exigir que alguém o acompanhasse nos seus jantares, nas suas viagens, e isso Antonino Pio não fazia. Vejam que até mesmo certos detalhes mais comezinhos, mais chãos, aparecem nessas prestações de contas que Marco Aurélio faz. Nas deliberações que tomava, examinava escrupulosamente tudo o que a elas se referia, com perseverança, não prescindindo de inquéritos e nunca se contentando com as primeiras impressões. Novamente, essa ideia de alguém ponderado, de alguém que pensava bastante antes de agir, aparece aqui. Era fiel aos seus amigos, nunca esmorecendo nesses afetos, nem exagerando-os. Aceitava os acontecimentos com serenidade. Ele era pacato, plácido, e também tinha um certo nível de resignação. Prevenia tudo com tempo e, sem ostentação, atendia aos pormenores mais insignificantes. Essa ideia de alguém que não estava ligado à glória vã, alguém que não ostentava, que não vivia no luxo e nem mesmo na licenciosidade, é muito importante nesta prestação de contas, neste retrato que Marco Aurélio faz de Antonino Pio. Isso chama muito a atenção dele. Como alguém, sendo imperador de Roma, teria podido viver naquela simplicidade. Impunha silêncio às aclamações e a qualquer forma de lisonja. Isso é sensacional. Enfim, alguém que silencia os elogios, as lisonjas, sem ser grosseiro. Administrando cuidadosamente os bens do Estado, aqui nós estamos na questão política mais propriamente, poupava despesas com as festas públicas, suportando com paciência as censuras que desse fato lhe adivinham. Então não gastava demais com aquelas festas que eram do agrado de muita gente. Então uma certa economia. Relativamente aos deuses, não tinha superstições. Aquilo que o próprio Marco Aurélio demonstra, não era supersticioso, porém reverente aos deuses. Relativamente aos homens, não procurava popularidade, nem lisonjas, nem tinha complacências com a multidão, mas sempre e em tudo, sobriedade, firmeza e um cuidado extremo em não faltar ao decoro nem procurar originalidade. Isso é bastante característico de Antonino Pio. Ele não queria inovar, não queria ser original, respeitava, de um modo geral, as tradições que já existiam, os costumes já consagrados, e guiava-se por isso. Talvez para um gosto moderno, romântico, ele parecesse alguém meio sem graça, mas Marco Aurélio o toma como um exemplo muito interessante. Veja que ele fala mais de Antonino Pio do que qualquer um dos seus mestres, porque via na ação, assim privada como pública, algo ao qual prestar mais atenção do que em lições propriamente teóricas. Então, ao ver alguém dotado de virtudes apreciáveis em ação, ele se interessava mais do que propriamente por professores que tinham lá as suas virtudes, mas cuja ação tinha menos consequências, cuja ação era mais restrita. Então, como sobreviver a todos os perigos que a vida imperial impunha, Antonino Pio já tinha mostrado. Então, a sobriedade, a moderação, a firmeza, a equanimidade são coisas que sobressaem aqui nesta prestação de contas. Servia-se sem orgulho e com naturalidade das coisas que tornavam a vida agradável, de modo que, se as tinha ao seu alcance, delas usava simplesmente e, se não as possuía, não lhe sentia falta. Então, havia uma frugalidade ali em torno da figura, uma frugalidade na própria corte que ele acabava impondo. Usava as coisas que eram úteis, mas não de modo possessivo. Então, não havia luxo no modo como ele vivia. Ninguém jamais pôde alcunhá-lo de sofista, de alguém que fazia cavilações, de homem vulgar, de pedante, mas, pelo contrário, era sempre
refletido, alguém que refletia. Aqui ele escreve moralmente perfeito, na tradução de Dona Virginia de Castro, nós podemos entender isto cum grano salis, né? Porque ninguém o é, né? Mas alguém que era sólido na sua busca moral, né? Acima da lisonja, isso é maravilhoso, né? Alguém assim, já pensou? Capaz de dirigir com superioridade os seus negócios e os alheios. Então, alguém que, de fato, estava muito aferrado ao dever, muito aferrado a um certo decoro, e isso chama bastante a atenção de Marco Aurélio. Marco Aurélio tenta emular muito dessas características e, de acordo com aquilo que nós sabemos do seu reinado, consegue. Respeitava os verdadeiros filósofos e, quanto aos outros, não os maltratava, mas não se deixava dominar por eles. Era afável e bom sem afetação, e cuidava da sua pessoa moderadamente, não como homem apaixonado pela vida, nem tampouco com negligência. Então alguém cuidava de si mesmo sem exageros, mas também sem negligência, não se descuidava de si próprio. E assim, graças ao seu regime, aquilo que ele fazia todos os dias com o próprio corpo, quase nunca teve de recorrer à medicina. Então quase nunca teve problemas de saúde. Sabia dar o primeiro lugar, sem inveja, aos homens que se distinguiam pela sua eloquência, conhecimento das leis e dos costumes, ou outras matérias. Então, isso, em se tratando de um imperador, muito importante, porque assim ele delegava responsabilidades, né? E também respeitava o mérito. Sabia dar o primeiro lugar e ajudava-os a alcançar a reputação merecida, cada qual na especialidade em que fosse superior. Então, isso também contentava essas pessoas talentosas que poderiam ajudá-lo na administração do império. Em tudo seguia os costumes dos antigos, mas sem afetação nem ostentação. A ideia de que não ostentava, não vivia no luxo, vivia com simplicidade, mas não uma simplicidade, digamos assim, ostensiva, né? Não uma simplicidade afetada, uma simplicidade agressiva, aparece aqui de maneira bastante clara. Não gostava de mudanças nem de manifestar irrequietação, mas sim de conservar-se estável e fiel às mesmas ocupações. O seu reinado, na verdade, foi tão tranquilo, tão pacífico, que disse que ele nem saiu da Itália, nem precisou ir para outras partes do império, fazer vistorias ou lutar. Muito diferente do que tinha acontecido com o seu predecessor, né, Adriano, que ia de província em província, trabalhou muito na fortificação do império, e muito diferente daquilo que aconteceu com o seu sucessor, Marco Aurélio, que acabou se vendo obrigado a ir a diversos frontes para defender o império de invasores os mais variados. Então ele teve também a sorte, né, de ter um reinado que lhe facultou desenvolver essa sua pacatez, essa sua placidez, né? Depois das grandes crises de dores de cabeça de que padecia, voltava logo com ardor e vivacidade juvenis às suas obrigações. Então tinha esse problema de saúde, mas logo depois que a coisa passava, continuava o mesmo. Tinha poucos segredos, raros até, e esses só no interesse do Estado. Moderado e prudente nas despesas com festas públicas e em todo o mais, né? Construções e distribuições ao povo, tinha em muito maior conta o que era preciso fazer do que os louvores que alcançaria pelo que fizesse. Alguém muito aferrado ao dever, que não gastava o dinheiro do erário em estruturas magníficas, em obras faraônicas, e que tinha deixado em caixa uma boa quantidade de dinheiro para o seu sucessor, ou para os seus sucessores, Marco Aurélio e Lúcio Vero. Lúcio Vero morreu logo nos primeiros anos do reinado. Não tomava banhos fora das horas habituais, nem se apaixonava pela construção de edifícios, né? Agora, isso é interessante, o banho de fato era uma ocasião em que os romanos ciosos, né, prestavam atenção, porque era possível ficar muito tempo no banho, sendo muito indulgente consigo mesmo, e isso podia tomar um tempo considerável e podia criar
ser um comportamento luxuoso, criar certos problemas. Não procurava requintes nas refeições, nem nos tecidos e cores do vestuário, nem na escolha dos escravos. Então essa simplicidade também se notava no seu comportamento, por assim dizer, cortesão. Em Lanuvium ou Lanivium, né, usava simplesmente uma toga, e a maior parte do seu vestuário era de lã de lórium, proveniente das suas propriedades. Em Lanuvium foi onde ele nasceu, ou perto de Lanuvium foi onde ele nasceu. Então ali perto da sua propriedade natal, ele se vestia ainda com maior simplicidade e usava lã que vinha das suas próprias propriedades, perdão aí pela repetição, das suas propriedades ali no norte da Itália, mais ou menos na região que hoje é na província de Treviso, né, no Vêneto, e se vestia com uma simplicidade muito grande, e também comia comidas comuns, normais. Tudo isso são paradigmas importantes para Marco Aurélio. E em Tusculum, ou Túsculo, usava um manto que pedia emprestado quando precisava. Então, sem magnificência, sem ostentação, né? E assim em tudo. Então, o modo como ele se vestia, como ele comia, como tomava banho, como falava com as pessoas, sempre tinha essa marca da moderação e da simplicidade. Nunca era duro, brusco ou violento e não fazia coisa alguma, como se costuma dizer, até a saciedade. Então, a moderação e o autocontrole importantes para Antonino Pio. Mas ponderava maduramente com o tempo as suas ações, com método, vigor, sem inquietações e conservando sempre o equilíbrio perfeito da alma. Então, alguém equilibrado, ponderado, né? Que não se alterava demais, não se inquietava demais. A ele se aplicaria com propriedade o que se dizia de Sócrates. Isso aqui é interessante, porque Sócrates é um filósofo, um grande modelo, aliás, para os estoicos. E Sócrates é um outro tipo de indivíduo, tem um outro tipo de identidade, não é um imperador, mas ele vai ver Marco Aurélio em Antonino Pio, no seu pai adotivo, no imperador que o antecedeu no trono, alguém que tinha características filosóficas, alguém que tinha levado à concretude certas características que os filósofos achavam boas, né? Pelas quais eles se interessavam. Então, sabia abster-se ou gozar, aproveitar dos bens, dos quais a maior parte dos homens se não privam ou não se privam sem patentear a sua fraqueza, nem gozam ou aproveitam sem patentear a sua intemperança. Então ele sabia se abster das coisas ou aproveitá-las sem exagero. Então ele conseguia fruir dessas coisas, conseguia aproveitar delas na medida correta, né? Então a ideia de moderação é muito forte aqui, a ideia de temperança é muito forte no retrato feito por Marco Aurélio de Antonino Pio. Conservar-se forte e senhor de si, em um e em outro caso, são coisas dignas de um homem de caráter firme e invencível, como se manifestou durante a doença de Máximo. Nós não sabemos exatamente do que se trata essa doença de Máximo, mas Cláudio Máximo, filósofo estoico, já foi mencionado aqui. Muito bem, então nesta prestação de contas mais longa, neste exercício de gratidão mais extenso que Marco Aurélio faz relativamente ao seu pai adotivo, Antonino Pio, nós vemos a admiração que ele tinha por esse que o tinha sucedido no trono, e vemos como essas virtudes filosóficas tinham podido aflorar em alguém que era um homem de ação, em alguém que estava metido na azáfama da vida política de Roma durante mais de uma década. Então aqui nós vemos Marco Aurélio observando essa figura e reconhecendo nela diversas características positivas. E isso ele procurou levar para a sua vida, procurou emular, né? Quando nós olhamos, e aqui faço uma última observação, os bustos de Antonino Pio e os bustos de Marco Aurélio, nós vemos que em Antonino Pio, de fato, há uma bonomia nas feições. Há algo de justamente plácido, manso, pacato, né? Bondoso.
E em Marco Aurélio, nesses bustos, nós vemos isso também, mas o que vem com mais força é uma certa melancolia. Há uma nobreza ali, mas há algo de triste, há alguns laivos de tristeza ali, talvez naquele busto, naqueles bustos, naquelas expressões faciais. Então, essa bonomia de Antonino Pio, essa pacatez, essa placidez, são coisas que, mesmo nas suas feições, estavam estampadas, é o que me parece. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer, e no próximo PLMMA nós terminaremos o livro primeiro das Meditações de Marco Aurélio, falando do que o imperador filósofo devia aos deuses. Até a próxima. Um abraço.